sabe que não é uma questão de metodologia, mas é uma questão de ensinar. Quando nós falamos em alfabetização, normalmente as pessoas pensam em metodologias. Usa cartilha, não usa famílias silábicas, usa metodologia fônica, de soletração, construtivista, montessoriana. Mas o que os nossos filhos precisam não é só de uma metodologia. Os nossos filhos precisam de ensino. E muitas vezes é diferente nós não pensarmos em alfabetização sem pensarmos em métodos. Você pode pensar que métodos é a base de tudo, mas claro que os métodos são uma base para começar, é um alicerce, mas estruturar e desenvolver a casa da alfabetização com telhado, com porta, com janelas, ela precisa de uma base, de um alicerce. Então você vai usar a metodologia como base, mas depois você vai desenvolvendo a criança seu filho, naquilo que ele está demonstrando interesse. Sempre lembrando que o início de qualquer alfabetização, a base é ensinar o alfabeto, tá? Ensinar o alfabeto. Por quê? As metodologias, todos os métodos de ensino no Brasil, eles são através de métodos que a criança aprende em cima, a base do alfabeto. Ela vai se desenvolver através disso. Então a criança precisa reconhecer todas as letras do alfabeto e diferenciar os números. Para escrever palavras, ela precisa de letras. Vou usar uma cor diferente. Ela precisa de letras para escrever palavras. Então, ela precisa reconhecer o alfabeto. E para escrever quantidade, o quanto ela quer dizer 2 dias, ela precisa aprender a escrever números. Então, ela precisa diferenciar letras de números, tendo a base ensinar o alfabeto. E aí, para construir a casa da alfabetização, você vai trabalhar várias metodologias. A metodologia fônica, metodologia silábica. Você vai trabalhando com a criança sempre aquilo que ela demonstra interesse. Você vai construindo a casa da alfabetização, mostrando para a criança onde que ela vai. Através de jogos, através de brincadeiras. Ela precisa ouvir histórias, ler livros. Ela tem que estar sempre desenvolvendo passo a passo, mas lembrando que ela precisa de um alicerce, uma base, reconhecer o alfabeto, reconhecer a diferença de letras e números. Para escrever palavras precisam de letras e quantidade, números. Aí a criança, o seu filho, vai desenvolvendo a alfabetização. A primeira coisa que ela vai escrever nessa casa, depois que ela reconhecer, é o seu nome. Ela vai conseguir contar uma história oralmente, do jeito que ela sabe contar, ela já vai criar na cabeça dela histórias e ela vai se desenvolvendo para a alfabetização e formando ali a sua casa da alfabetização, lendo e interpretando. Mas não se esqueça, a criança precisa de uma base, não é só métodos. Ela precisa ter base para se alfabetizar. Eu sou a professora Daniela, não esqueça de curtir e compartilhar e nos siga para não perder os próximos conteúdos.